Olá, sejam bem-vindos. No vídeo anterior, eu deixei uma pequena ideia de como é os comportamentos de um narcisista, na fase que agem como crianças, mal-criadas, birrentas, à procura de atenção, independentemente das consequências. Até esse ponto, eu sabia que vivia com alguém assim, e principalmente uma pessoa egocêntrica, que sempre deixou bem claro desde o início que tudo que fazia era para benefício próprio. Só na fase de triangulação, manipulação, descarte em diante, foi que vi a face real de uma pessoa narcisista. Só não sabia o que era narcisismo, e o que um narcisista quase psicopata pode fazer. Então vamos lá. Como falei, apesar de estarmos morando em casas diferentes, eu com as crianças, e a narcisista dormindo só fins de semana, e apesar de tudo, observei que os comportamentos dela estavam bem mais estranhos. Mesmo nessa fase ela me observava, assim como uma vez falou, que sabia que eu amava, e ela que não prestava. Ela estava fazendo aniversário e resolvi fazer uma torta, já que no ano anterior eu tinha feito um bolo, sem contar que semanas antes, eu tinha falado com ela que não aguentava mais as situações. E por mim mesmo eu iria fazer o máximo mesmo ela sendo como era. Dias depois, eu estava brincando com as crianças, e pedi para ela fazer algum lanche, e ela levantou mais de 40 minutos depois, por estar no celular. Um mês depois eu iria saber o que ela fazia no celular. Enfim, fiz a torta, comprei chapéus e balões para as crianças, fiz o que estava em meu alcance. Logo depois, ela deitada na cama com a cabeça no colchão, sem olhar para mim, estendeu a mão para agradecer. Nem liguei, porque sabia que era o jeito dela, por eu ter feito mesmo sem ela merecer. Depois eu abracei, e ela brincando falou que eu me afastasse porque eu só queria usar ela. Como ela sabia que não, fiquei de boa. 6 dias depois ela tinha cortado o cabelo, e eu fui elogiar, abraçado com ela, e coisa e tal. Perguntei apesar de tudo o que estava acontecendo, e ela me falou que estava gostando de alguém. Meia palavra me bastou. Me afastei, continuei conversando e perguntei se era homem ou mulher. Levei na brincadeira. Falei que eu já não poderia fazer mais nada, não poderia interferir em nada, e ela sabia que eu era o único que vinha tentando. Com o cara anterior eu interferi, dessa vez ela fizesse o que ela achasse melhor. Eu não sabia o porquê, mas nos últimos 2 meses eu estava fazendo o meu máximo, como se fosse poder resolver ou fosse ter um fim total. E cada um seguir sua vida. Naquele momento eu sabia que era o fim. Fui investigar quem era, dei um jeito e consegui entrar no Facebook dela. Logo descobri pelos comentários, ela falando que o cara era o barbudo mais lindo que conhecia. Ali eu vi que já tinha perdido. 2 dias depois, ela dormiu com as crianças e peguei o celular dela. Passei pelas senhas que tinha. Ela estava posando com o cara, já namorando. No aniversário dela tinha passado com ele. Depois veio para casa. Chamei ela, e perguntei se ela estava namorando, e ela disse que não. Se manteve mentindo até eu mostrar que vi. Falei que não tinha necessidade daquilo, era só ter me falado e ponto final. Eu já tinha aceitado a situação, era só ela seguir o caminho dela. Fiquei indignado comigo mesmo. Entrei no banheiro para me ver no espelho. Foi pena. Ela não falou nada. E mostrou uma mensagem falando com uma amiga, dizendo que parecia ter um sentimento imenso por mim. E que se as coisas estivessem mudadas, estaria comigo. No momento eu entendi que a mensagem realmente se referia a mim. Meu coração chegou a bater. Me senti em uma cena de filmes. Agora eu posso rir, graças a Deus. Perguntei a ela se realmente ainda tinha sentimentos por mim. E ela respondeu que sim. Perguntei se me amava. Ela disse que sim. O problema era só nossa situação. Acreditei que deveria lutar, e não poderia desistir tão fácil. Esqueci quem ela era, seus comportamentos, tudo que ela já tinha feito. Fiquei totalmente cego. Coloquei em minhas costas o peso de tudo, como que só eu fosse culpado. Por isso eu teria que pagar o preço, mostrar a ela que eu iria onde fosse preciso.
Eu via os jogos, mas acreditava que eram joguinhos que mulheres fazem. Em minha cabeça, se ela se pronunciou em falar que me amava, é porque não queria que acabasse fácil assim. Antes ela era um personagem, passou a mentir na cara limpa, e quanto mais mentiras piores ficava, virou uma bola de neve. Hoje sei que ela estava só garantindo a outra vítima, enquanto isso jogava comigo, que era a garantia de estar lá. Quando garantiu a outra vítima, começou a piorar. Deixou o cartão de memória no meu notebook, com fotos com o cara, fotos nuas que tinha enviado a ele, e disse que tinha esquecido. Depois postou um vídeo no status, no escuro, na cama do cara, com um filme rolando, como se o cara tivesse acabado de sair do quarto. Uma postagem sem fundamentos. Antes disso, ela tinha me feito entender que iria terminar com ele. Eu tinha mandado o recado no Facebook dele, para ele se afastar, e que ela me amava. E se ele não se afastasse iria destruir minha família. Depois ela postava fotos, e o cara comentando, e eu pensava que era ele agora que não deixava ela em paz. Depois mandei mensagem para ele, falando que ele era astuto mesmo, que ele se afastasse, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E se ele não se afastasse, iria me conhecer. E ele me chamou de doente, que eu precisava me curar, iria orar por mim, pedir o Deus dele. Falou outras coisas que eram exatamente as palavras dela. Liguei para ela, e falei o caso, e o que ela falou se encaixou com as palavras dele. Aí entendi, ela mentia para os dois, colocando um contra o outro. Falava para ele que não tinha nada comigo, e para mim, queria terminar com ele por me amar. Depois disse que tinha dado um tempo com ele para pensar, e eu descobria tudo. Continuava mentindo, e no meio disso, eu já vinha me esforçando demais por ela, tentando fazer coisas, mostrar que ela tinha a mim e as crianças, e que ela não poderia fazer o que fez da outra vez. Eu já não sabia o que fazer. Pensava que o cara sabia a verdade e estava brincando com minha cara. E o anterior eu ainda conversei, expliquei coisas, mandei ele a levar, ele que deixou ela no mesmo dia. Já esse, eu não iria conversar com ele. Eu treinava 2 artes marciais, e o meu prazer iria ser quebrar os ossos dele. E ele poderia ter 5 metros de altura, e ela sabia disso também. Ela tinha alertado a ele, em meio às manipulações dela. E até hoje ele deve achar que sou o psicopata que não aceitou o fim do relacionamento. Com as mentiras e manipulações, eu já não sabia o que fazer porque ninguém estava acreditando em mim. Gravei um vídeo, para que ela falasse o que tinha me dito, e eu iria mandar para ele ver. E se ele soubesse o que ela estava fazendo, e ele fosse um homem de verdade, iria se afastar. E ela disse que eu gostava de fazer as pessoas sofrerem, que o coitado da história era ele. Quando eu tinha falado com ele, ele disse que iria fazer um BO contra mim, porque sabia que eu estava salvando as conversas com ele. Foi quando entendi que ela estava manipulando. Ela sempre dava um passo à frente, para distorcer as histórias. Assunto para o próximo vídeo. Mostrei a gravação a 3 pessoas, que ela que estava mentindo e manipulando. 2 pessoas viram claramente que ela era descarada. Outro mandou apagar, me alertou de algo que eu não tinha percebido. Eu queria provar que ela estava manipulando e mentindo, mas ela iria usar o vídeo contra mim, e dizer que eu era abusivo. Depois, ela falou que tinha terminado com o cara, mas não iria ficar mais com nenhum. Perguntei se eu poderia confiar nela. Ela disse que sim, que eu vivia no passado. Se ela falou é porque não estava mais com o cara. Disse também que o motivo dela não retornar comigo era por eu ainda estar vivendo no passado. 2 semanas depois, descobri que ela estava com ele. Eu já estava a ponto de matar um. Comecei a ver que tudo era uma bola de neve. Ela queria manter os dois, como iria fazer a primeira vez, e isso não iria acontecer. Depois me manteve nos jogos até ter certeza do outro. Em meio a isso tudo, eu já tinha deixado bem claro que não iria viver mais em uma casa, me submetendo ao que ela queria, como tinha me falado no início,
que só queria um namoro cheio de frescuras e tudo mais. Procurei me aconselhar com 4 pessoas que estavam vendo o que estava acontecendo. Todos falaram as mesmas coisas. Que eu realmente deixasse as crianças com ela, para ela aprender a se responsabilizar como mãe, porque ela queria fazer a mesma coisa que tinha feito 2 anos atrás. Queria viver a vidinha dela, e eu iria viver a minha, dentro de casa com as crianças a vida toda. Não precisava eu fazer isso, porque ela era mãe. E eu estava me acabando, e que fosse cuidar de mim também. E depois de pensar, falei que iria me preparar para sair da casa, que ela pegasse as crianças, que a partir dali, eu não iria viver mais a vida que eu estava vivendo. Eu sabia que iria me arrepender. E apesar de todos estarem certos, eu sabia que não era para entregar as crianças. Depois me arrependi amargamente. Ela só passou 4 meses com as crianças, e agora eram as crianças que estavam sofrendo na mão dela, e eu só tinha chegado na porta do inferno. Esses vídeos são apenas resumos, para que você possa ter uma ideia, que homens dependentes emocionais, também encontram mulheres narcisistas. Presenciei colegas, e vi relatos de caras que conheci, que viveram um inferno com mulheres narcisistas, mães, pais, como no meu caso, qual ainda vou falar mais na frente. Se você chegou até aqui, fique no canal para ver mais vídeos, comente, deixe seu gostei, e até o próximo vídeo.